Olá, eu sou o Jiho, e sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro, O Cantinho Misterioso. Aqui vamos explorar juntos casos reais, lendas urbanas e mitos assustadores que ecoam pela Ásia. Se você gosta deste conteúdo, já deixa um like para ajudar o canal a crescer. E para começar com força total, vamos direto a um dos capítulos mais sombrios e intrigantes da história criminal coreana: os assassinatos em série de Hwaseong. Tudo começou entre 1986 e 1991, quando um predador desconhecido aterrorizou a pacata província de Gyeong. Um serial killer à solta, cujos crimes expuseram não só o pavor da população, mas também os limites e erros massivos da polícia da época. Após 5 anos de horror, os assassinatos simplesmente pararam. O assassino havia sumido. Desistiu? Morreu? Ninguém sabia. A calma, porém, era ilusória. Em 1993, em Cheongju, uma cidade nas redondezas, um novo crime chocou a todos. O corpo de uma jovem de 20 anos foi encontrado com sinais de violação, estrangulamento e queimaduras. A investigação, desta vez precisa, apontou rapidamente para alguém de seu círculo íntimo: seu cunhado, Lee Chun-jae. Preso e, 1 ano depois, sentenciado à prisão perpétua por um homicídio passional e premeditado, Lee parecia ser apenas mais um criminoso comum. O caso de Hwaseong permanecia uma ferida aberta e sem resposta. Mas havia um detalhe sinistro que conectava os dois cenários: a violência sexual e o estrangulamento. A grande diferença era a tentativa desesperada de queimar o corpo da cunhada. Um ato de fúria pessoal que o assassino em série nunca havia cometido. Seria possível que o mesmo homem fosse responsável por ambos? Por décadas, a resposta permaneceu escondida, até que o auge das técnicas forenses de DNA desvendou o enigma. Em 2019, a ciência foi implacável. As provas apontavam para o mesmo homem. Lee Chun-jae era o fantasma de Hwaseong. Com sua sentença de prisão perpétua já definida, o próprio Chun-jae decidiu confessar. E o que ele revelou foi aterrador. Além dos 10 homicídios de Hwaseong, ele era responsável por mais 5 assassinatos, incluindo o brutal crime de uma garota de apenas 13 anos, e por pelo menos 31 agressões sexuais. A escala de sua crueldade era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A linha do tempo de um pesadelo. Mas quem era de fato Lee Chun-jae? Como um homem comum se transformou no epítome do terror. Vamos reconstruir sua jornada sombria. Ele nasceu na escuridão. Não a das sombras, mas a da pobreza absoluta. Hwaseong, 1963. O caçula de uma família de 7 filhos, criado na lama dos arrozais e no silêncio de uma Coreia em reconstrução. A vida para ele sempre foi um lugar estreito e faminto. A infância foi um borrão de anonimato. Um garoto quieto, de olhar fixo e intenso, separado dos outros por uma membrana invisível de miséria. Aos 20 anos, ele fugiu para Anyang, trocando os campos pelo rugido metálico das fábricas. Na cidade tornou-se um fantasma entre milhões, um operário comum de mãos calejadas. E nesse anonimato perfeito, algo dentro dele rachou. A primeira fagulha acendeu em 1986. Aos 23 anos, ele voltou às terras de sua infância, mas não como filho. Voltou como predador. Seu conhecimento íntimo dos arrozais e atalhos tornou-se sua arma. Estabeleceu-se uma rotina macabra. De dia, o operário submisso. À noite, um espectro paciente que não atacava, mas colhia vidas sob a lua fria. O ritual era uma variação do mesmo horror. Foram 10 vítimas, 10 luzes apagadas, enquanto a maior força-tarefa policial da história sul-coreana corria em círculos. Ele os observava, da escuridão, sentindo o gosto amargo e viciante de um poder que nunca tivera. Por 7 anos, ele equilibrou-se entre suas 2 existências. Até que, em 1993, tentou um novo papel, o de marido. Mudou-se para Cheongju, para a casa da família da esposa. A fachada de normalidade era pesada. A convivência, os conflitos mesquinhos, os olhares da cunhada,
Tudo eram grãos de areia a entupir a engrenagem de seu segredo. A raiva, antes dispersa, fervilhou e direcionou-se a um alvo específico. Aos 31 anos, sua paciência esgotou-se. O assassinato da cunhada não foi uma caçada, foi uma execução. Pessoal, brutal e marcada por um ódio doméstico que o horror impessoal de Hwaseong nunca teve. E no ato desesperado de queimar o corpo, ele cometeu seu único erro. Deixou uma pista que ligava o crime a um homem, não a um fantasma. Preso em 1994 e condenado à prisão perpétua em 1995, ele se tornou apenas mais um número no sistema. O segredo dos 10 e dos outros 5 ficou guardado em seu silêncio e em amostras de DNA esquecidas em arquivos. Por 25 anos, Lee Chung-jae viveu acreditando que havia vencido. A polícia nunca conectaria os pontos, até que a ciência começou a desenterrar os mortos. Em 2019, um avanço técnico fez uma amostra de 1987 ecoar em um banco de dados moderno. O eco foi perfeito e apontou para o prisioneiro esquecido. Confrontado com a verdade incontestável, ele não resistiu. Confessou tudo. Foi seu último ato de controle. Afinal, só ele guardava as chaves desse pesadelo. O legado de um mal ordinário. Hoje ele respira atrás das grades de segurança máxima. Um homem idoso, comum. O menino faminto de Hwaseong, o fantasma dos arrozais, o marido ciumento. O pesadelo nunca teve a face de um demônio. Teve a face de um homem que poderia ter passado por você na rua sem que você notasse. E é aí que mora o terror mais profundo. A descoberta de que o mal mais absoluto não ruge. Ele cresce no silêncio, na insignificância, e espera pacientemente pela noite cair. E você, o que achou dessa primeira incursão ao Cantinho Misterioso? Deixe seu like, comente e nos diga quais outros casos ou lendas asiáticas você gostaria de explorar conosco. Até a próxima história!